Como nós já vimos na primeira aula, a oração ela é essa ação amorosa de Deus, né? Deus nos busca e nós respondemos a esse Deus que nos procura. Então, a oração, como resposta a esse amor de Deus por nós, ela é propriamente esse momento onde eu travo intimidade com Deus. Veja bem, se você tem criança agora aí junto com você, eu peço que você coloque um fone de ouvido. Vamos pensar na oração como um ato conjugal, né? No ato conjugal, é esse momento, e aqui, claro, estou falando de um matrimônio consistente, né? O ato conjugal é esse momento onde duas pessoas inteiras, corpo e alma, se entregam uma para a outra, de maneira que não sobra mais nada a doar, a dar. Tudo que elas têm, elas entregam naquele momento, corpo e alma. Tudo está ali, ou deveria pelo menos. Assim também é o nosso momento de oração, no sentido da intimidade. É claro que tudo que a gente tentar exemplificar na oração, né, ou tudo que se relaciona a Deus, vai parecer pouco, de fato é pouco, e também vai ficar uma comparação pobre, né? Mas eu acho que essa imagem dessa intimidade, dessa entrega do ato conjugal, ela cabe bem para que a gente possa pensar sobre oração. Por conta dessa entrega e dessa intimidade profunda, onde nada mais sobra, tudo eu ofereço ao outro e o outro a mim. E veja bem, quando a gente pensa no ato conjugal, a gente percebe que, normalmente, o homem é aquele que procura, é aquele que provoca o momento do ato conjugal. É o homem que, desde lá da manhã, do café da manhã, do momento em que acorda o casal, o homem é aquele que vai preparando a mulher para o ato conjugal. Com um beijo, com um abraço, com uma palavra de carinho, com um gesto de amor. O homem ele vai preparando, é ele que dá o passo inicial, é ele que procura, que busca, né? Que prepara. Aqui nós vamos trazer essa imagem, né, do homem levando a imagem de Deus, tá? Por que isso? Porque na oração, o primeiro ato, a primeira busca parte de Deus. Não somos nós que vamos lá, vamos rezar, eu vou para a oração e eu tô lá buscando a Deus, porque não. É sempre em primeiro lugar uma ação amorosa de Deus que me busca, que me prepara, que me incita para estar com Ele num momento de intimidade profunda, porque não seríamos capazes de buscar a Deus pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios méritos. Ele vem, Ele desce, né? Como Jesus, o Deus que se encarna, que está conosco, que vem ao nosso encontro, e nós amorosamente, assim como no ato conjugal, respondemos a esse Deus. É claro, mais uma vez eu digo aqui, espero que entendam bem, nenhuma comparação é suficiente para falar dessa intimidade que a gente trava com Deus, desse amor que nós temos com Deus, né? Mas eu espero que tenha sido uma alusão suficientemente boa para que a gente possa compreender a grandiosidade desse momento, desse diálogo
né, com Deus. E embora seja algo tão grandioso assim, precisa ser algo que passa pelo meu cotidiano, que passa pela minha realidade de vida, que passa pela simplicidade dos meus afazeres, dos meus sentimentos, da minha humanidade. Não adianta eu querer fazer oração, por exemplo, com a vida de uma outra pessoa. Então veja, eu tenho uma personalidade, eu tenho um temperamento, eu tenho uma realidade de vida, uma realidade de cotidiano de vida. E é justamente aqui, neste lugar, que eu travo essa intimidade com Deus a partir da oração. E não com uma oração lá da minha amiguinha, que eu acho bonito o jeito dela, a espiritualidade dela, a vida dela e etc. Né? Então, é por aí. Nós vimos também que para a oração é necessário que a gente tenha um coração, ou se esforce para ter um coração humilde, pobre, né? Essa pobreza verdadeira, real, não aquela pobreza superficial ou aquela pobreza estreita, né? Ou material, não, mas essa pobreza aqui de dentro, onde eu reconheço que eu nada sou e estou diante daquele que tudo é, que tudo pode. Essa pobreza de perceber-se, ver-se, colocar-se no lugar de criatura diante do Criador, de filha diante do Pai. Essa pobreza, ela é propriamente esse lugar também de humildade, onde eu, nessa intimidade com Deus, eu entrego toda a minha verdade. A verdade das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas intenções, da minha história, a minha verdade. Tudo aquilo que de fato existe em mim, na minha vida, eu entrego, eu oferto a Deus. Reconhecendo reconhecendo as minhas fraquezas, reconhecendo as minhas misérias, né? E também reconhecendo aquilo que de bom existe em mim. Até porque tudo que é bom que está em mim é justamente ali a morada de Deus, a presença de Deus em mim. Na oração nós vimos também que é necessário a gente fazer o silêncio fora, o silêncio dentro. Aquele silêncio que me leva verdadeiramente a uma escuta de um coração que não erra ao tocar na minha alma, né? Volto no exemplo, né, na alusão que eu fiz aqui com o ato conjugal. Às vezes você que é casada, né, as que não são casadas talvez ainda não compreendam tão bem essa questão, mas as mulheres casadas vão compreender bem o que eu vou dizer aqui. Às vezes o marido, no momento do ato conjugal, às vezes ele toca em algum lugar que não nos apetece, né? não nos toca profundamente. Deus não. Deus, ele é aquele que sabe e não erra ao tocar na nossa alma. Ele sabe por onde ir, ele sabe o que fazer, ele sabe onde verdadeiramente vai, como o Espírito Santo na criação, né, que pairava sobre as águas, né? Então, Deus é esse que sabe, na brisa suave, no pairar nas nossas águas, ele sabe onde ir e o que fazer, sem erro. Então é preciso ter este silêncio interior para que eu possa escutar, fazer experiência verdadeira com esse Deus que não erra. Esse vídeo de hoje, né, ele tem a intenção de falar das coisas mais práticas da oração.
Então, o que é necessário que a gente tenha em mente daquilo que é prático? É claro que cada uma de nós vai encontrar ou já encontrou o jeito próprio de fazer a oração. Por isso é importante que eu entenda, conheça minimamente o meu funcionamento, como eu funciono, o que a mim é, facilita nessa intimidade com Deus. Por isso, então, eu preciso olhar para o ambiente. Onde eu vou fazer esta oração? Eu vou fazer esta oração no meu quarto? Eu vou fazer esta oração no altar da minha casa, na sala, o altar que está ali disposto à família toda? Eu vou fazer a minha oração no meu quintal, que tem árvore, que tem... Onde? Que ambiente físico é este que eu vou fazer a minha oração? Isso é importante porque tudo que possa nos ajudar a viver este momento de uma maneira mais íntima com Deus é importante ser visto e ser preparado. Tem pessoas que fazem oração com muita facilidade em meio à natureza. A própria natureza já leva a pessoa à contemplação. Outras pessoas preferem o crucifixo, estar diante de um crucifixo. Outras diante de uma imagem de Nossa Senhora, de um santo de devoção e daí por diante. Mas é preciso que este ambiente seja propício para este momento de intimidade com Nosso Senhor. E aí, volto a dizer, a importância de conhecer o próprio funcionamento, né? o próprio jeito de ser. Né? Então, visto uma vez o ambiente, né, que esse ambiente me proporcione, né, esse momento de oração, eu vou fazer um exercício de presença. Eu vou perceber-me como estou naquele momento. Então, fisicamente falando, né, eu vou mexer o meu corpo, tomar consciência, meus pulsos, né, meus dedos, minhas mãos, meus pés, meu quadril, meu pescoço, tudo. Eu vou mexendo o meu corpo de maneira que eu vá sentindo todo o meu corpo e entendendo que tudo ali, naquele momento, faz parte do meu ser. E como está esse corpo? Eu estou com alguma dor, minha cabeça dói, meus pés estão doendo, eu estou com dor nas minhas costas. Como eu estou? Como está o meu corpo nesse momento? Percebendo o meu corpo, eu me volto para os meus sentimentos. O que se passa dentro de mim? Que sentimentos que estão em mim nesse momento de maneira mais viva, né? Como está o meu interior. E eu vou trazendo tudo isso nesse momento de oração, fazendo esse exercício de presença, para que as coisas, né, nada que seja paralelo me atrapalhe. Eu preciso estar, e aí é importante dizer isso, né, numa posição confortável. Meu corpo precisa estar numa posição confortável. Confortável, não deitada, né, porque a não ser que eu esteja doente e não possa me levantar, mas não deitada, porque aí eu vou estar muito relaxada e não vou conseguir entrar em oração com Deus de fato, mas de uma maneira confortável. De joelhos eu estou confortável, sentada, com perna de chinês, como a gente diz para as crianças pequenas, né? Como? Numa poltrona, no chão, com uma almofada. Eu preciso que meu corpo esteja confortável para que não venha me tirar da oração. Muitas pessoas fazem oração de joelhos e fazem muito bem a oração porque se habituaram a isso, o corpo se acostumou a isso e ok. Outras não. Outras, se ficarem de joelhos, não conseguem fazer oração porque se sentem incomodadas. Então, é melhor que se sente.
para que possa viver este momento. Porque o que mais importa aqui é que haja um diálogo, que haja uma conversa, que haja esse encontro com este Deus que me busca e esta resposta, né, da minha alma. Como a gente falava numa outra aula, esses dois abismos, né? O abismo de Deus, que é tudo, a misericórdia, o amor pleno, a vida, a verdade, e a minha alma, o meu ser, né? Nessa pobreza, nessa humildade, nessa necessidade de criatura. Então, visto o ambiente, visto esse exercício de presença aqui, estou aqui agora, né, como estou agora, meu corpo, minha alma, meus sentimentos, eu preciso perceber o ambiente também em torno. Então, se eu estou fazendo oração, e aí é importante dizer em que momento do dia, né, essa oração é mais frutuosa para mim. Eu vou acordar mais cedo, antes de toda a minha casa, para que eu possa ter o silêncio e fazer a minha oração. Eu vou fazer a minha oração à noite, eu vou fazer um pouco de manhã e um pouco à noite, eu vou parar no meio do dia para fazer a minha oração. Isso vai depender muito da sua rotina e do seu funcionamento. Eu, por exemplo, tenho muitíssima dificuldade de parar no meio do dia para fazer a minha oração pessoal. Então, se estiver em comunidade e aí vamos todos fazer oração, ok, fica um pouco mais fácil, mas a minha oração pessoal, eu não dou conta de parar no meio do dia para fazer. Então, se eu deixo para o meio do dia ou se eu deixo para a noite, eu tenho muita dificuldade, porque à noite eu já não funciono bem, né? Então, para mim, funciona muito cedo, né? Então, precisa ver o seu funcionamento. Mas é importante que eu separe um momento do dia para que eu possa fazer isso. Se você pode separar 2 momentos do dia para fazer uma oração pessoal um pouco mais densa, ok. Se você não pode, que ao menos um momento do dia você separe para estar com Deus. Aqui lembrando, gente, que eu estou falando de oração pessoal para leigos, né? Para mulheres leigas. Eu não estou falando da vida de oração de uma religiosa, tá? Que é totalmente não na sua essência, mas esse hábito, né, e os momentos, a constância disso é bem diferente, tá bem? Ok, então eu vou perceber também o que está acontecendo em torno. O cachorro está latindo, a vizinha está lavando roupa, a máquina de lavar dela está ligada, tem algum vizinho com música ligada, enfim, esses barulhos externos eu preciso percebê-los para que depois, quando eu já estiver entranhada em Deus, isso não me atrapalhe, né? Que nada atrapalhe nesse momento. Falando ainda de ambiente, é importante que você perceba os detalhes, volto a dizer e vou repetir essa palavra várias vezes, do seu funcionamento. Às vezes acender uma velinha já faz toda a diferença para que você consiga entrar melhor na oração. Às vezes colocar um cheirinho, né, no lugar, aquele cheirinho gostoso, faz toda a diferença para você. Às vezes uma música clássica no fundo, ou uma música instrumental. O que for te levar para a oração, o que não te atrapalhe na oração, é importante que você coloque. Às vezes uma música ajuda muito uma pessoa a entrar na oração e a outras pessoas atrapalha profundamente. Tá? É preciso colocar-se diante de Deus na oração na minha condição, como a gente já falou um pouquinho mais antes, né? É preciso que eu me coloque diante de Deus na minha realidade, na minha verdade, no meu agora. Como eu estou agora? Como é a minha vida agora? O que eu estou vivendo agora? Que condição é essa que eu estou vivendo agora? É preciso colocar isso diante de Deus. Lembrando que, embora a gente saiba teoricamente isso, né?
mas é preciso entrar na dinâmica dessa verdade, que Deus, ele não se assusta com a nossa miséria. Ele não é aquele pai que nos manda ir longe por conta das nossas fraquezas. Quando a gente chega para Deus e deposita nele tudo que nós somos, tudo que nós temos ali, ele é aquele que nos acolhe, ele recolhe aquilo que somos e nos acolhe para ele. Na oração, né, claro, eu vou utilizar algum tipo de material. Normalmente, eu posso ir para a oração sem nenhum tipo de material? Pode. Né? Você vai, como eu disse, cada uma vai encontrando o seu próprio funcionamento, o seu próprio jeito, mas é importante que eu tenha algum material, algum texto de espiritualidade, a palavra de Deus, né? Para que possa me dar um norte, para que possa me direcionar, e a partir daquilo ali eu vou travando essa conversa com Deus. Então, antes de ir para a oração, é importante que se escolha esse material. E não depois de todo esse exercício, de preparar o ambiente, de tomar consciência de mim mesma, né, do exercício de presença e tudo mais, eu vá procurar ainda o material. Não, já disponha esse material antes. Depois desse exercício de presença, eu vou fazer uma oração de entrega a Deus. Então, me coloco diante de Deus, fazendo uma oração de entrega e de súplica, para que o Espírito Santo, o meu anjo da guarda, a Virgem Maria, o santo de devoção, cada uma vai encontrar o seu próprio jeito, possa me auxiliar para que eu vá fundo, para que eu vá onde possivelmente sozinha eu não consigo ir, na intimidade com o nosso Senhor. E pego esse material, esse texto, né, ou a palavra de Deus, ou um texto de espiritualidade, seja o que for, e faço uma leitura orante daquilo ali. Pode ser que às vezes eu chegue até o final daquele texto escolhido, pode ser que eu pare na primeira palavra do texto, depende do que Deus quer realizar na minha alma, e do quanto eu me abro para Deus, né? Lembrando que a oração é essa resposta a esse Deus que me busca. Então Deus vem e eu preciso me alargar, me abrir para Ele. Então, é importante que esse material seja separado. E aí você começa o seu diálogo com Deus, a sua conversa com Deus. Sempre na oração, Deus, ele vai nos fazer um apelo, ele vai nos fazer um pedido, né? Ele vai, como que findando ali a oração, ele vai fazer este apelo a cada uma de nós. E é preciso ter atenção sobre isso. Então, por exemplo, Deus pode, na minha verdade, na minha realidade, no meu agora, pode ser que eu esteja precisando viver um pouco mais da virtude da generosidade. E o apelo ali da minha oração, eu percebi que Deus está me pedindo para ser mais generosa. E Ele vai me pedir algo específico, possivelmente, porque Ele conhece a nossa humanidade, Ele sabe que a gente precisa de direção bem acertada, né? Vai ficar redundante, tá? Mas direção bem direcionada. Então, normalmente Ele vai nos pedir algo concreto. Então, seja generosa, por exemplo, você tem estado preguiçosa e seu marido, quando chega em casa do trabalho, ele não encontra o jantar pronto, ele não encontra a comida bem feita. Então, seja generosa ao cuidar do seu marido no jantar. O apelo de Deus que você prepare um jantar bem feito para o seu marido, que quando ele chegue, ele possa jantar bem. Então, saia da preguiça e vá à generosidade. Saia do egoísmo e vá à generosidade aí nessa ação. Concreto, entendem? Concreto, né? E sempre vai ter esse apelo. Quando possivelmente a gente não percebe muito o apelo, não é? É porque Deus ainda está trabalhando em nós, tá?
Então aquela oração ainda não terminou. Ele vai ainda ficar mexendo naquilo ali até oferecer de fato o que ele deseja, né? Dar um apelo mais concreto. A oração, ela precisa ser ritmada, né? E ritmada, né, no ritmo da minha vida. Né? Então, dentro do meu cotidiano, eu preciso colocar um hábito de oração. Né? Todos os dias eu vou rezar às 7 horas da manhã, por exemplo. Né? Eu vou permanecer nesse horário aqui, nessa quantidade de tempo, todos os dias. Claro que isso não é, tem que ser rígido, né? Por vezes vai ser mais tempo, menos tempo, por vezes você vai ter que mudar esse horário, mas o que eu estou querendo dizer é que precisa um hábito, uma constância para que haja uma verdadeira vida de oração. E essa oração, né, eu gosto muito, e aqui vai uma sugestão, que é ritmar essa oração com a própria liturgia, com a própria oração da palavra, Lexio Divina, tá? Eu posso olhar para a palavra de Deus no meu dia, com a liturgia do dia, né? As leituras do dia. Então eu pego as leituras do dia, escolho uma leitura e rezo com ela, faço a minha oração com ela, e Deus vai me conduzir a partir da palavra no meu dia, vai fazer o seu apelo naquele dia, a partir da palavra de Deus na liturgia. Né? Depois eu tenho a liturgia semanal, o domingo que marca a semana, onde na Santa Missa o Padre nos coloca reflexões sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus daquele domingo conduz, orienta a minha semana. E eu ainda posso também pensar nisso como algo anual. É claro que, volto a dizer, como eu estou falando aqui, para leigas, mulheres leigas que não são consagradas, que não vivem lá no convento, nós muitas vezes não temos a oportunidade de fazer, por exemplo, um retiro anual, como toda irmã tem por obrigação de fazer. A irmã freira, ela tem a obrigação de fazer ao menos uma vez por ano um retiro, para que aquele retiro conduza o ano daquela irmã, né? Muitas vezes nós não temos essa oportunidade, mas isso não é empecilho de que, por exemplo, eu faça um combinado com o meu marido ou com os meus pais, para que eu possa, se eu tenho filhos, né? Estou falando, pensando que uma mulher tenha filhos e ela diga para mim, eu não posso, eu tenho filhos, eu não posso. Ok, de fato, se os filhos forem pequenos, fica muito difícil isso, porque eles são muito dependentes de você, mas dependendo da idade da sua criança ou das suas crianças, de repente você pode fazer um combinado de, claro, não vai sair e ficar 7 dias fora, vai para Itaici, fazer um retiro de 7 dias. Não, se você tem filhos, isso fica muito complicado. Mas num combinado, como eu disse, você pode, por exemplo, passar um dia em oração. Vá a uma igreja, vá a um convento próximo à sua casa, converse com as irmãs, com os irmãos daquele convento e peça, posso passar um dia aqui em oração? Faça a Santa Missa pela manhã e permaneça em oração. E deixe que aquele momento de oração, a partir da palavra de Deus, conduza ali, porque, veja bem, é preciso que a gente pare. Esse momento de respirar, que é a oração, onde eu respiro, é necessário esse parar. E quando a gente fala de parar anualmente, num momento mais intenso de oração, mais voltado para aquilo ali de uma maneira mais densa, é justamente isso, né? Respirar, me colocar inteiramente ali e deixar que Deus vá colocando aquele apelo, vamos dizer assim, um apelo mais centrado, né? Um apelo um apelo maior ali para aquele próximo ano da minha vida, né? Isso não precisa ser uma virada de ano, não, tá, gente?
mas que conduza o meu próximo ano, né? Estou fazendo um retiro em julho e aquilo conduz até o julho do ano que vem, por exemplo, tá? Volto a dizer, lembrando que aqui a gente não deve ficar presa à regra, tá? Mas ao sentido da coisa, ok? Então esse ritmo, né, diário, semanal, anual, isso nos ajuda muito a dar passos na vida de oração. E quando eu falo isso, eu quero dizer dar passos no conhecimento de Deus, na maturidade humana e espiritual, porque uma coisa é entrelaçada na outra. Então, lógico, dar passos na vida de santidade, visando o céu e caminhando para o céu. E para fechar esse vídeo de hoje, como eu percebo que a minha oração ela é frutuosa, ela de fato está sendo eficaz. Eu percebo isso não olhando a quantidade de tempo que eu fico em oração, não olhando se eu fiz tudo direitinho, rezo todos os dias, então diariamente vou à missa e presto atenção e anoto semanalmente. Se eu paro para fazer pelo menos um dia de oração anual só para isso, eu paro um dia só para isso. Não é assim que você percebe se sua oração está eficaz. Você percebe a eficácia da sua oração quando você olha para a sua própria vida e percebe que você está em processo de conversão. Os apelos que Deus me faz permanecem lá no meu diário, no meu caderno de oração, lá naquele momento de oração, ou aqueles apelos se transformam em ação na minha vida. Aqueles apelos de fato estão convertendo o meu coração e está havendo transformação na minha vida. Se está havendo transformação na minha vida, se está havendo conversão na minha vida, ainda que seja bem pequenininho, passos bem pequenininhos, mas se está havendo, a minha oração está sendo eficaz, está sendo frutuosa. Se não está havendo, está sendo tudo em vão. Eu estou perdendo tempo. Ok? Então é isso. Espero ter ajudado um pouquinho nas questões mais práticas da oração. E até a próxima aula.